Ele está na moda aí nos meios, no mundo corporativo, nas redes. A palavra mindset. O que é isso? Mindset, nossa, em tudo, né? A gente ouve falar, a gente vê nas livrarias, vê vários artigos que tratam sobre o tema. Isso. Mindset é programação mental. Na verdade, assim, programação mental. É como nós vemos as coisas, como a gente tende a funcionar. E você sabe, Sardenberg, é algo que tem uma relevância bastante grande, porque pode definir o nosso sucesso ou o nosso insucesso na vida. Inclusive esse Quer conceito... dizer que se o meu mindset estiver errado, é um fracasso. Vamos corrigir, né? Se estiver errado, a gente já identifica e tenta aprimorar. Então, olha só, os pesquisadores dizem que a maneira como nós encaramos as experiências é mais importante do que a nossa capacidade intelectual. Mais importante do que a nossa capacidade intelectual. Certo. Foi até tema de uma matéria na Você S.A., agora de março, né? E eles citam na matéria um livro novo que saiu de uma pesquisadora, uma psicóloga americana chamada Carol Dweck, que é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Que está editado em português pela Objetiva. Exato. Então, a nova psicologia do sucesso, Mindset, é Objetiva. Isso, a editora. E aí, ela nos conta o seguinte, na verdade, tem dois grandes grupos de pessoas que se encaixam em crenças em relação à inteligência. Num dos grupos, que ela chama de mindset fixo, essas pessoas acreditam que as aptidões e a inteligência têm limitações e são definidas na nossa vida logo que a gente nasce. Tá? Enquanto que um outro grupo acredita, são as pessoas do mindset de crescimento, que nós podemos melhorar as nossas habilidades no decorrer da vida. Que a gente... me desculpe, mas isso aí é um debate histórico, filosófico, né? Um debate histórico filosófico que diz o seguinte, que a diferença, por exemplo, essa segunda que você colocou seria o empirismo. Certo. Né? E é outro racionalismo. Então, por exemplo, as pessoas dizem a sua habilidade, a sua inteligência, a sua habilidade cultural, a sua razão, na verdade é a razão humana, a razão, o pensamento. Você nasce com ele. Né? E outra doutrina, a outra linha diz o seguinte, não, você não nasce, você aprende durante as experiências da vida. Vai desenvolvendo, né? E na maior parte dos casos as pessoas ficam no meio do caminho. Quer dizer, você tem um princípio, você tem uma razão, tem uma razão básica, uma inteligência humana básica, mas que é melhorada pelas nossas experiências, né, Sardenberg? Pois é, e aqui, mais uma vez, o caminho do meio, né, é interessante. Porque assim, o que eu acredito, né, em relação a esse tema? Nós temos habilidades em diferentes níveis, né, das coisas que a gente faz na vida. Por exemplo, tem pessoas que têm uma baita habilidade com números, tem pessoas que têm uma grande habilidade de comunicação, tem pessoas que têm habilidade musical, a gente sabe disso. Só que todo mundo que chega lá não se baseou só nessa habilidade que ela nasceu com. Então, quando a gente tem o pensamento, né, o mindset de crescimento, nós acreditamos que com o tempo e com o esforço, nós conseguimos sim aprimorar as nossas habilidades para que a gente se saia bem. Tem uma outra pesquisa, Sardenberg, que eles citam, que foi feita com 1.400 gestores nos Estados Unidos. E eles descobriram que o mindset do líder de uma empresa determina o mindset da própria empresa. Certo. E aqui faz todo sentido, né? Porque você imagina, você é um líder e aí você tem, por exemplo, aqui na Rádio CBN um jornalista que tem você como líder, que quer te seguir na vida, quer ser você quando crescer. Se essa pessoa... Tá errado. Se você acredita que a pessoa pode se desenvolver, você trabalha com essa pessoa os elementos que foram importantes no seu desenvolvimento. Essa pessoa, por sua vez, começa a aderir a essa ideia e começa a se envolver, a estudar, a procurar as experiências que são necessárias para esse desenvolvimento. E claro, ela vai chegar lá, né? Então a gente sabe que isso é importante. Tem uma diferença, Sardenberg, bem evidente em relação aos dois mindsets. Então, escuta só. Em relação a desafios, uma pessoa que tem um mindset fixo tende a evitar desafios. Ela não quer saber, porque ela já sabe que eu não sou boa disso. Né? Não vou saber, não vou ter E também, não me interessa, isso aqui é bobagem. Exatamente. Já a pessoa que tem um mindset de crescimento abraça o desafio como uma oportunidade legal dela crescer mais, dela se desenvolver. Certo.
tem relação com a questão dos obstáculos ou das eventuais dificuldades que estão aí, né? A gente sabe que a gente tem que ultrapassar muitos obstáculos para a gente chegar onde nós queremos. Uma pessoa de mindset fixo entende o obstáculo como algo que precisa se manter na defensiva, desistir daquela situação. Enquanto que o outro vai persistir na dificuldade e vai buscar se aprimorar. O mindset fixo entende o esforço como alguma coisa infrutífera, enquanto que o de crescimento pensa no esforço como caminho para a excelência. O mindset fixo é o cara que acha que já sabe tudo, ou já sabe o suficiente, que não quer saber mais nada. Exatamente. Qualquer coisa nova que aparecer. Isso é muito coisa de velho, né? Velho no sentido da palavra e não no sentido da idade, vamos dizer assim. Tá né? certo, porque tá a gente certo. tem... porque tem cara de 20 anos com jeito de velho, Total, né, Sardenberg? Às vezes você vê a pessoa jovem com alguma dificuldade e ela já pensa assim, não, eu não dou pra isso, né? Eu não sirvo pra isso. Exatamente. E aí não vai servir mesmo, né? Porque ela não vai sair do lugar, né? Isso é até a mensagem que a gente pode deixar, né? Quer dizer, tem obstáculos difíceis, mas também tem jeito, né? Claro. E se esse obstáculo nos motiva a irmos em frente, abençoado obstáculo, né? Porque nos fez crescer. Certo. E aí a dica, Sardenberg, é para que as pessoas procurem se identificar como é que a gente tende a funcionar. Temos que contar que o mindset fixo gera mais acomodação e às vezes o que a pessoa quer mesmo é estar lá, né? Sombra e água fresca. Isso. Porém, se a gente quer melhorar, se a gente quer mudar, ter a consciência disso e buscar virar a chavezinha, Sardenberg. Buscar agir mesmo a favor daquilo que nós pretendemos nos desenvolver.